Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1. Gálatas 4, 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Grande Criador, receba a nossa adoração, a nossa submissão ao Senhor, à sua palavra. Conceda-nos força, graça, vitória a cada momento para mantermos a vida cristã, juntamente com todo o seu povo, que é orientado para viver esta vida acima da vida natural, acima do mundo. E é o Senhor que derrama sobre nós suas bênçãos para podermos superar as lutas, as enfermidades, as dores, as angústias. Só o Senhor pode manifestar força a cada um dos teus filhos, pois não podemos vencer por nós mesmos. Somos incapazes, mas estamos confiados na sua capacidade celestial, que sempre responde, porque tu disse: buscai, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que busca encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. E nós estamos certos de que mais uma vez o Senhor abrirá estas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Os acontecimentos, desde o princípio, eles sempre levam a um final. Eu quero falar um pouquinho sobre plenitude dos tempos. E em cada época houve uma plenitude. Isto é, um tempo completo. Houve um tempo cheio, pleno. E foi tempo que Deus teria que passar para outro movimento entre o seu povo. Lá no início, nós vemos um tempo de uma plenitude, no tempo de Noé. E aquilo chegou a uma plenitude tal que Deus
teve que destruir todos aqueles que viveram até aquele tempo. Aí deu uma destruição quase total, porque só sobrou uma família. Sempre tem alguém, sempre tem uma família, e quem sabe você, do outro lado, aí, me ouvindo, é uma família. Uma família representa uma família, é uma família desta que chega no tempo de plenitude, quando os tempos são completados e os juízos têm que ser derramados sobre o povo daquele tempo, daquela época, daquela estação. Você pode ser a pessoa protegida, como Deus protegeu a Noé. Guardou ele com a sua família. Eu gosto de lembrar nisto, porque não era gente que não tinha problema que entrou na arca. Não era gente que, vamos dizer, um santarrão entrando na arca e Deus matando todos os outros. O que eu vejo pela Bíblia, pela mensagem do profeta, quem entrou na arca tinha tanto defeito quanto os que morreram afogados. E parece que era para ser diferente, mas tinha tanto defeito. É só olhar para o nosso tempo. Você seria capaz de dizer que você não tem defeito? Você tem tanto defeito quanto tem os de fora. Só que você tem uma coisa que eles não têm. Noé tinha uma coisa que eles não tinham. Noé tinha fé na palavra, na promessa de Deus. E eles não tinham. Mas Noé tinha problema na vida, Noé tinha problema no casamento dos filhos. Os filhos também casaram com mulheres que não eram da mesma fé. Talvez tem uns que você vai provar isso. Foi Mombrana diz que a semente da serpente passou na arca através das mulheres. Então, eles tinham problema de casamento. E quem morreu tinha problema de casamento. Então Deus escolhe, Ele não é injusto. Ele dá liberdade para as pessoas escolherem e Ele faz, por sua vez, a sua escolha. Quando Ele dá oportunidade para as pessoas escolherem e elas não escolhem o certo, escolhem o errado, por isso elas pagam o preço. Por isso o dilúvio veio e assolou todo mundo naquele tempo. Não sobrou ninguém, não sobrou um animal, não sobrou um homem, uma mulher. Naquele dilúvio, só a família de Noé. Porque tem uns filmes que eles passam que depois que passou o dilúvio, então ainda tem um pescador ali, tem um barquinho. E a questão não é esta, não sobrou ninguém na terra. Cada vez que cumpre uma plenitude, um tempo pleno, Deus manda uma salvação, e aos que rejeitam, Deus manda um juízo. Então foi isso que Ele fez nos dias de Noé. Vamos lembrar disto, que há problemas no lar, problemas no casamento. Noé também tinha, mas foi salvo. Problemas no lar, talvez problema em casamento você pode ter, mas você é a pessoa salva. Eu estou dizendo problema de casamento, que eles tinham casado com gente que nem da semente correta era. Será que não encontrava alguma filha de Enoque por ali? Não havia alguém, alguma filha daqueles antecedentes?
Eles foram encontrar um casamento misto. E assim mesmo, Deus destruiu aquele povo, aquele mundo daqueles dias, por qual motivo? Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram belas, e eles a tomaram por mulheres. E Deus mandou o dilúvio e os matou. Eles casaram pela beleza, pela formação de corpo, mas não na linhagem da fé. Isso daqui serve para todos nós, o povo que me ouve, os rapazes, as moças que me ouvem, com um tempo difícil desse, de encontrar casamento na terceira etapa, com gente da terceira etapa. O rapaz achar uma moça de terceira etapa, olha, vou te falar, não é fácil. Tem uns que faz como os filhos de Noé, cata até mesmo uma descendente de Caim, da serpente, e casa. Agora, o que eu sei é que se você faz isso na ignorância, Deus pode vir trazer uma mensagem, como Deus mandou a mensagem aqui no final, com o nosso profeta, para poder nos colocar para dentro. Mas os que nos Estados Unidos foram salvos pela mensagem de Elias e posto para dentro eram tão culpados quanto os que por lá de fora da mensagem morreram casamento errado. E tínhamos casamento errado dentro da mensagem, pastores que haviam casado errado, estava dentro da mensagem nos dias do profeta, e você tem uma libertação, você tem o seu tempo, a sua plenitude. Graças a Deus que em cada plenitude do pecado tem uma plenitude de bênção. Cada plenitude de perdição tem uma plenitude de salvação. Isto é derramado desde o princípio. E os de Deus sempre têm sua escolha certa, na hora certa, e entra na mensagem certa. Como que saberiam que a mensagem de Noé era certa? Ninguém entrou, só a família dele. E olha que as nossas famílias ficam na beira da mensagem. Elas veem a mensagem, sabem que é verdade, elas não dão conta de entrar na mensagem e deixar as mensagens entrar nelas, mas são pessoas que amam a mensagem. Só Deus sabe o que fazer com elas, certo? Deus colocou Noé, sua família, por graça, não foi por merecimento, por graça, dentro da arca. Deus nos salvou no Calvário, não por merecimento, mas por graça. Pela graça sois salvos. Mas tem uma coisa importante, que não pode falhar, que não pode faltar, mediante a fé. Pela graça. A graça te salva, mas ela te salva mediante a fé. Se você não encontra fé para esta salvação, naquele dia, fé para crer em Noé, só a família dele teve. Se as mulheres vieram da semente da serpente, só elas puderam crer e entrar. As outras eram gente boa também, porque vinha de uma linhagem. Você vê, tinha uma linhagem de 7 eras. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maleleu, Jared, Enoque, Noé. Até Enoque, eu estou falando já Noé. Então, por que não encontrar
gente daquela raça para poder casar, que é da raça de Sete. Por que não fazer um casamento certo? Mas como eles não conseguiram, e para começar, você não via naquele período de Noé, que muitos dos antepassados tinham morrido, porque Noé foi com 600 anos. Então, muitos haviam morrido. Mas cadê aquela raça boa? A raça de Sem, de Adão, que veio até Enoque. Cadê essa raça para poder ter um casamento? Mas assim mesmo, o casamento estava errado, mas eles estavam dentro da arca. Eu espero que você entenda que no seu tempo você pode estar com o seu casamento errado. Não casar errado, estar com o seu casamento errado. Quando você vai casar errado, daí você já está dando um passo dentro do entendimento. E aí, você é tomado como praticante de iniquidade. Porque você já está sabendo que aquilo é pecado. E vai e pratica, então aí está o mal. Mas se você já casou, todas as coisas aconteceram com você no passado, então você prossegue sua vida. Não é uma grande oportunidade? Não é uma salvação? Não é estar livre dentro da arca, que é Cristo? A arca é Cristo no dia que você vive. Cristo é a mensagem revelada, manifestada no dia que você vive. E a oportunidade que você tem de estar dentro, graças a Deus que estamos dentro. Amém? Vocês podem não ter seu casamento errado, então vocês quase não sentem. Mas quem tem um casamento errado sente uma condenação, sente um peso. Mas na plenitude dos tempos, cada plenitude dos tempos, aí vem uma libertação para você tirar o peso da consciência, para você encontrar o perdão, para você alcançar a sua salvação e prosseguir daqui para frente com uma vida abençoada. Amém. Espero que cada um tenha entendido este ponto, que é muito bom para você caminhar nesta fé, não batendo no peito, mas sabendo, sou tão devedor como os de fora, mas Deus me deu graça e eu consegui crer, e a minha salvação é pela graça e mediante a fé. Aqui também hoje é pela graça a salvação. Mas a graça já terminou, mas é pela graça do dia, mediante a fé do dia, é a graça da revelação, os selos revelados, fé nesses selos revelados. Então é uma salvação de graça mediante a fé. Mas mediante a fé no quê? Já não é mais a crença no Calvário. Isso você já creu. Nós temos 2 milênios a crença no Calvário. Mas Deus cumpriu outra parte do tempo. Bom, mas nós estamos falando de Noé. Vamos chegar até Jesus. É o que Paulo fala aqui em Gálatas, capítulo 4. Ele ensina: mas vindo a plenitude dos tempos, 4:4 de Gálatas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Era outra plenitude. Teve aquela plenitude do tempo de Noé, 2 milênios. Deus mandou Noé, uma arca, um meio de salvação. Aí vem mais 2000 anos, vindo a plenitude do tempo outra vez, cumprindo aquela plenitude, aquele tempo cheio, completo. Aí Deus envia seu Filho. E a Bíblia diz: nascido de mulher, nascido sob a lei. É interessante, ele nasceu de mulher, nasceu sob o que Deus estava fazendo antes, que era a lei, que Deus estava honrando e reconhecendo antes, que era a lei.
E aquele que nasce vem trazer uma nova mensagem. Este filho, nascido sob a lei, não veio repetir a lei. Ele veio trazer uma nova mensagem. Se ele veio de mulher, nascido sob a lei, talvez ele deveria vir falando: vocês têm que guardar o sábado. E ele mesmo faria o trabalho todo e diria para o povo: hoje vamos fazer o que temos que fazer até às 6 da tarde de sexta-feira, porque depois é o dia de sábado e nós não podemos fazer nada. Ele nasceu sob a lei, mas não trouxe aquela influência que as pessoas usam dos mandamentos, da lei, para sua fé. Jesus veio e mostrou algo maior. Você tem que notar isso. Não é desfazer, mas é magnificar. É fazer aquilo maior. Jesus não veio destruir a lei, mas magnificá-la. Até nasceu sob a lei, e logo ele vem e traz graça. Você vê, a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade através de Jesus Cristo. É uma plenitude de tempo iniciando. Estava terminando a plenitude do tempo que vem lá de Noé, Moisés, os profetas, terminando uma plenitude de tempo e começando outra plenitude através do Filho. Quem creu em Noé, naquele final da plenitude, entrou na arca, foi só a sua família. Quem creu em Cristo foram seus discípulos que entraram, e aqueles que puderam crer nele, naquelas cidades vizinhas, quando cumpriu a plenitude dos tempos, que Deus mandou seu Filho. Deus mandar seu Filho é Deus vir num corpo de carne. É Deus mandar salvação, porque Deus é Espírito, e Ele não pode pagar pelos nossos pecados em Espírito, porque quem pecou, não pecou no Espírito, eles pecaram na carne. O pecado que entrou lá no início foi na carne, foi um ato sexual, então tinha que vir a salvação também numa carne. Mas a carne foi pecaminosa lá no início, mas aqui agora a carne era inocente, certo? Aqui vem na plenitude o Filho não gerado por sexo, que foi o período da plenitude do tempo anterior, mas ele veio por obra e graça do Espírito Santo, mesmo nascendo de mulher, nascendo sob a lei, e dentro daquele espaço, salvando o povo dos seus dias, com a mensagem dos seus dias. Eles tinham que crer no seu nascimento sobrenatural. Você pensa que era fácil para o povo crer que Jesus nasceu sobrenaturalmente? Não. Eles não podiam crer. Todo mundo era nascido pelo sexo. Agora vem um que diz que é do céu. Vem um que diz que o seu pai é Deus. E quem não creu morreu, quem não creu se perdeu. Seja naquele tempo ou dentro do espaço de tempo desta plenitude. Da plenitude desse tempo, que é o tempo dos gentios. Nós estamos agora chegando a outra plenitude, a terceira plenitude dos tempos, e que Deus está fazendo outra vez seu trabalho: misericórdia e castigo, vida e morte. E as pessoas têm que fazer sua escolha. A maioria não sabe fazer sua escolha. Se você aprende, porque isto você tem que aprender. Você não nasce sabendo, você tem que aprender. Mas quando você nasce sabe mentir. Aí você tem que aprender a falar certo, falar a verdade, criar caráter em si. Você tem que passar por um aprendizado. E tem muita gente que não passa por esse aprendizado. Ela nasceu mentirosa e continua.
Nasceu, mentiu, continua mentirosa. Que poderia, como todos nós nascemos, mentimos, mas quando há um novo nascimento, há uma mensagem de Deus que nos perdoa, que nos limpa, então nós abraçamos aquela mensagem e começamos tudo de novo. A maioria não quer fazer isto. Então não era fácil crer que Jesus era sobrenatural. Eles viam Jesus cansado. Parava, sentava numa pedra, punha a mão na cabeça, porque lhe doía a cabeça. Ele dizia, é um homem. Eles viam ele andando de barco. É um homem. Eles não olhavam para aqueles milagres que aconteceram, que seus discípulos viram. Eles eram os que tinham que estar mais dentro da arca de Deus. Nesta outra dispensação de tempo, plenitude de tempo. Porque eles quem viram, eles que chegaram a ver Jesus andando sobre as águas e pensando que era um fantasma, porque viram ele de longe. É como se vê a mensagem do profeta de longe, é um fantasma. Como se vê o novo nome de longe, é um fantasma. Como vê o que nós pregamos de longe, é fantasma. Você tem que aproximar disso, ou você tem que deixar isso se aproximar de você. E a maioria das pessoas não quer deixar um CD aproximar deles. O CD é fantasma. Quando falava em Goiânia, no CD, já sabia. Porque pastor Joaquim não tinha CD ainda. Quando eles falavam num CD, ele já sabia. Eles deveriam saber que era um período de libertação, de salvação, que Deus estava permitindo, mas não. Entraram a crítica, mas eles não tinham naquele tempo. E Deus já tinha dado para a gente ignorante como nós fazer o CD. E nós não sabíamos fazer nada. E fazer um CD naquele tempo. Encontrar um programa que pudesse capturar o áudio e fazer um CD. E colocar isso naquele CD e fazer o trem funcionar. Porque tem hora que você coloca, mas ele não funciona. Então foi a misericórdia de Deus. Mas o que eles fizeram? Criticaram. O que eles fizeram com Noé? Criticaram. Morreram. Eram pessoas boas. Podia ter pessoas daquela geração anterior, de Jared. Talvez eles estavam por ali, algumas pessoas, mas não puderam ver a mensagem de Noé. Era daquela descendência, vieram da descendência justa, da descendência boa, vieram de Sete, mas eles não puderam entrar. Hoje que eu estou pensando nisto, há tanto tempo, que havia gente em todas as gerações, porque hoje, de uma geração para outra, você morre, mas naquele tempo durava ainda 500 anos, 600 anos, 700 anos, 900 anos, como Metussalém, 969 anos. Então, era tempo para viver mesmo, que passava de uma geração para outra, e eles não puderam ver a mensagem de Noé. Então eles vieram de Lutero, vieram de Wesley, vieram de Pentecostais, vieram da primeira e segunda etapa, mas não puderam ver a mensagem de João. É simples, vamos ser escriturístico. A mensagem é de João. A Bíblia diz, Apocalipse 10, 8 a 11, é para João, vai ao anjo forte, e todo mundo sabe que o anjo forte é Cristo, mas quando ele está pisado na terra e no mar, não é Cristo apenas, é Cristo brana, é Cristo num homem. Deus é a grande unção, o grande Messias, mas quando ele pisou na terra no tempo de Jesus, ali estava a salvação. Ali estava no tempo do irmão Brana a salvação. Para aquele tempo, antes eles tiveram mensagem de dias turvos, escuro. A Bíblia diz nem é dia nem é noite.
A mensagem de Lutero, o Wesley, pentecostais, nem é dia, nem é noite. Está na Bíblia, está colocado em Zacarias 14:6. Mas a mensagem de William Branham é Zacarias 14:7. Mas no entardecer haverá luz. E essa luz veio, mas eles não caminharam nessa luz. Quando uma luz vem, você tem que caminhar nessa luz. É Deus fazendo algo para aquele dia que você vive. A gente lembra do tempo da ignorância da gente, lá atrás, quando a gente aceitou Jesus, levantou a mão, aceitou Jesus. Não sabendo nada, mas sentindo bem. Não tendo revelação de nada, mas sentindo bem. Então, fomos salvos, mas não paramos naquilo. Porque Deus não parou naquilo lá de 1950, 1960. Deus prosseguiu. Deus não parou em 1962. Ele revelou a palavra em 1963. E as pessoas passam por alto. Eu quero só conversar com vocês assim. Eu acho que é bom isso daqui. Mais 2 milênios até Cristo. Aí Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e salvando um povo da lei, e tirando um povo da lei, libertando um povo da lei, porque eles não cumpriam mais a lei. E agora veio um que nasceu sob a lei, para cumprir a lei e nos dar a graça. Então ele cumpriu a lei. Ele é o cumprimento da lei. Ele é a lei, manifestada em carne, para poder nos trazer graça. Eu sei que eu posso dizer, a graça encarnada, mas ele nasceu sob, quer dizer, debaixo da lei. Ele nasceu sob a lei, nasceu de mulher. Mas o nascimento sobrenatural, Paulo nem continuou falando de nascimento sobrenatural, só falou que ele nasceu de mulher. Ele poderia ter falado que ele nasceu de mulher, mas pelo Espírito Santo. Ele nasceu de mulher sob a lei. Mas Paulo também sabia que a geração dele era do Espírito Santo. Quando ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Amém. Até chegar ao ponto de termos o que nós temos. Temos que passar ainda por alguns pontos aqui. Vocês tenham paciência, não vou prolongar muito, mas alguns pontinhos que a gente é bom passar a plenitude dos gentios. Porque tem a plenitude dos tempos, tem a plenitude dos gentios, tem várias plenitudes, que vamos ler alguma coisa que o irmão Brana fala aqui. Mas a plenitude dos gentios, Romanos 11, verso 25, ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Agora, todo Israel não quer dizer todas as pessoas que estão ali em Jerusalém. É todo o eleito daquele dia. Depois todo Israel será salvo. Mas a plenitude dos gentios tem se cumprido. Já chegou o completo, o apogeu, o pleno, o cheio de Israel, dos gentios melhor, para começar um período que nós nem pensávamos que existia. Nós pensávamos que Jesus vem e já nos arrebata com a fé batista, metodista, pentecostal. Mas Deus tinha que mandar para nós um profeta. E mandou William Branham ainda um profeta para nós. Mas nesse tempo que William Branham veio, estava cumprindo a plenitude dos gentios. 1948, quando Israel tornou uma nação, quando aquele povo voltou para Israel e logo ela tornou uma nação, o tempo dos gentios, a plenitude dos gentios chegou ao seu completo. Não se espera mais nada. Aí
vem o castigo e vem a bênção. Como veio o castigo para os que rejeitaram Lutero, veio a bênção para quem aceitou Lutero. Veio o castigo para quem rejeitou Wesley, veio a bênção para quem aceitou Wesley. Veio o castigo para quem criticaram, mofaram dos pentecostais, mas veio também a bênção sobre os pentecostais. Aí veio o castigo sobre os que rejeitaram o Elias, mas veio a bênção sobre os que aceitaram Elias. E assim vai. Veio o castigo sobre os que rejeitaram o sétimo anjo. Que você rejeitar Elias é um ministério de restauração, mas rejeitar o sétimo anjo é um ministério de revelação. Quando você rejeitou o sétimo anjo, você recebeu o castigo. Foi de não enxergar mais, de furar seu ouvido, sua orelha, e você não conseguir saber mais diferenciar o certo do errado. Você acabou ficando como Eva, que engravidou da serpente e adquiriu do Senhor um varão. Você fica cego, você não sabe o que você fez. Não vê que o ato que você fez foi errado, de rejeitar o sétimo anjo. Eles aceitam Elias, que restaurou todas as coisas, mas e o sétimo anjo, que é o ministério do mesmo homem? Aí eles rejeitam, e aí vem a maldição sobre eles. Quando eles rejeitam o ministério de Elias, vem a maldição porque eles não têm a restauração de todas as coisas. Quando eles rejeitam o ministério do sétimo anjo, vem também a maldição sobre eles, porque eles não têm a revelação do que Deus prometeu, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, conforme ou segundo anunciou aos profetas, seus servos. Rejeitaram o irmão Brana. Quem foi que rejeitou o irmão Brana? Quem é que rejeita hoje o irmão Brana? Deus não está tratando mais com luteranos, wesleyans e pentecostais, não. Quem rejeita o William Branham é o povo de William Branham. Quem rejeitou Jesus foi o povo pelo qual Jesus veio. São João capítulo 1, veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Aí tem a bênção, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui vem Deus outra vez. Para quem veio William Branham, o sétimo anjo, é o povo seu, gentil. E o que tem acontecido? Eles têm rejeitado o que o ministério do sétimo anjo fez no seu dia, esperando que o sétimo anjo venha fazer ainda esse ministério. Eles estão amaldiçoados. Não porque eu digo, eles estão, porque eles rejeitaram a bênção. Deus mandou o sétimo anjo, ele pregou a revelação. A revelação. Se o irmão Branham tivesse apenas falado a abertura, eles tinham como lutar contra. Mas a revelação dos 7 selos. Mesmo eles tendo os títulos dos livros como uma mensagem, só os títulos, só a capa, seria suficiente para condená-los. Só a capa do livro, a revelação dos 7 selos, o primeiro selo, o intervalo. Mas vem a revelação dos 7 selos, e eles estão esperando que o irmão Branham venha para revelar o que o irmão Branham revelou, que o sétimo anjo revelou lá atrás. Eles têm sido amaldiçoados com a doutrina da ressurreição isolada. A própria família do profeta crê dessa forma. Estão esperando o papai para poder falar para eles qual o novo nome. E eles estão esperando até num tempo bom. Estão esperando para depois da ressurreição. Aí papai vai pregar outra vez.
Eles não percebem. Cavalgarei por este caminho. Somente uma vez mais, não é o William Branham, é o espírito de Elias, que vem em outro homem judeu para cavalgar entre os judeus, não cavalgar entre nós, não entre os gentios, mas eles põem isso na cabeça de que tem que cavalgar entre os gentios. Mesmo o irmão Branham dizendo que ele não vai pregar para os judeus, o povo da mensagem da ressurreição isolada crê que o irmão Branham vai pregar. Irmão Branham diz que não. Leia o 5º selo, perguntas e resposta sobre os selos. Ele diz que não. Eles dizem que vai. Estão amaldiçoados. Eles estão como Eva. Adquirido do Senhor um varão. Essa mensagem da ressurreição foi Deus que nos deu. Não, não foi Deus. Esse Caim que nasceu de Eva, foi Adão que deu. Não, não foi Adão. Não foi o Senhor também. Alcancei do Senhor um varão. O Senhor dá vida, seja para Caim, seja para qualquer um malvado. A vida é de Deus. Tem que entender. O ladrão usufrui de vida e a vida é de Deus. O assassino, a vida, o ar que ele respira, é Deus quem dá. Tudo é Deus quem dá. Isso é um lado que você pode ver que Eva diz: alcancei do Senhor um varão. Mas quando o menino nasceu, ele foi um homicida. E Jesus testificou dele aqui na frente, em São João 8,44, ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala, ele é mentiroso e pai da mentira. Então ele estava falando, levando a pessoa direto ao seu pai lá atrás. Que a serpente mentiu para Eva: vai abrir vossos olhos quando vocês comer do fruto. Foi uma mentira que a serpente pregou. Vai abrir. E Deus diz: não come que vai morrer. Agora, se Deus falou lá no princípio e tem cumprido até hoje a sua palavra, porventura, quando ele mandou o 7º anjo e revelou todas as coisas, e pregou os 7 selos, e pregou os 7 trovões, e falou do novo nome lá dentro, ainda diz assim: o novo nome é um nome familiar. Você tem uma família aqui, é um nome familiar. É como dizer, vai ter um grupo de gente que vai ter esse nome. É uma família, é o grupo familiar. E eles não pegaram isso. E o William Branham diz isto na era de Pérgamo, no final. Ele está falando sobre isso. Eles não tomaram isso. Eles tomaram a mensagem de Caim e deixaram a mensagem do 7º anjo, a revelação. Então chegamos a a terceira plenitude dos tempos. Enquanto estou apontando para você Noé, Jesus, seu tempo, e Paulo falou disso, chegou a plenitude dos tempos, e lá atrás, os 2 milênios, você sabe que foi uma plenitude que Deus matou todo mundo, estava cheio o tempo, e começou tudo de novo, e aqui ele veio em Cristo para morrer por este povo, de mais 2 milênios, eles creram, esse povo anterior creram, e o povo após Cristo também cremos nele, estamos aqui terminando a última, essa plenitude de tempo que nós temos aqui, porque depois você tem a plenitude do tempo, que termina o tempo e entra na eternidade. Ainda vai ter isso. Quando terminar o tempo, milênio, ainda é tempo. Já está falando milênio, 1000 anos, então é tempo. Novo céus e nova terra, não é tempo mais. Então quando chegar no final do milênio, juízo do trono branco, então ali, outra vez, termina o tempo. É outra plenitude de tempo. E naquela plenitude, tem aqueles que vão ser salvos pelas obras e aqueles que vão ser condenados. E Deus vai começar tudo de novo. Novos céus e nova terra.
Mas aqui está o nosso espaço de tempo. Será que não dá para perceber o nosso espaço de tempo? As pessoas não têm nem a fé em Deus certo. Colossenses 2,9: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenitude, divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Plenitude, algo pleno, completo, cheio, habita corporalmente, habita em Cristo, toda a plenitude. Por isso que você vai ver o Pai nele, você vai ver o Filho nele, você vai ver o Espírito Santo nele, porque simplesmente são ofícios do mesmo Deus, que é Espírito, veio em carne, deixou de carne e voltou a Espírito outra vez. É o mesmo Deus, não é dois deuses, nem três, é o mesmo Deus, de Espírito a carne, de carne voltou a Espírito. Vou e venho para vós. Agora, ele foi e voltou no dia de Pentecostes, foi derramado sobre a igreja: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Voltarei. Olha para você, não é outra pessoa. Ele tinha que falar: o Pai enviará o Espírito Santo no meu nome, mas voltarei para vós. No dia de Pentecostes não era uma terceira pessoa, era a única pessoa. Voltarei, era o mesmo Pai Criador que tinha morrido como Filho Salvador, porque para salvar Deus tinha que ter sangue, e para ter sangue Deus tinha que ter corpo, e Deus tinha que nascer de mulher, e venceu aqui mesmo, e voltou a Espírito outra vez. Alguém pergunta: ele tem aquele corpo? Por certo que tem aquele corpo. Quando formos vê-lo, o veremos naquele corpo? Sim, veremos no corpo dele. Ele tem um corpo, ele tem a teofania, da qual ele saiu e veio aqui em carne, e da carne ele voltou outra vez àquele corpo. É o corpo que se vê Deus. Agora pergunta: Deus tem um corpo? É o corpo do Filho, não tem outro, porque Deus é Espírito, ele entrou no Filho. Filho é criação, Filho nasce, Filho morre. Por isso Deus eterno entrou no Filho. O Filho não é eterno, é o Deus eterno que entrou no Filho, é o Deus eterno que morreu no Filho, senão não tinha jeito dele salvar. Não era um homem apenas morrendo, era Deus. São Paulo diz que o Espírito Santo nos comprou com o seu próprio sangue. O sangue de Jesus Cristo era sangue do próprio Espírito Santo. Isso tira da cabeça dualidade, trindade, unicidade. É você ver as manifestações de Deus. Então, falando sobre tudo isso, a gente passa por cada coisa. Apocalipse 10:6. A última coisa: o tempo acabou. É o que tinha que ouvir essa voz: o tempo acabou. Qual o tempo? O tempo dos gentios. O tempo acabou nos dias da voz do sétimo anjo, que veio para revelar os 7 trovões. O tempo acabou. A plenitude do tempo, que é a plenitude conhecida como plenitude dos gentios, essa plenitude acabou. E o que estamos fazendo aqui? Saímos como Noé saiu da arca, saímos do outro lado, terminando a plenitude do tempo dos gentios. Sai uma esposa fora de Laodiceia, fora do tempo, na santa convocação, como nós já aprendemos, que é o espaço de tempo depois da terceira puxada da mensagem do profeta. A primeira e a segunda puxada é diferente. Ela está no outro átrio, mas a terceira puxada está dentro do terceiro átrio. É o santo do santo,
é onde a glória da Shekinah, a glória do Senhor, está ali, operando, a glória de Deus operando na igreja, operando em seus filhos. Deus está fazendo tudo isto por nós. Amém? Olha, tem um pedacinho aqui da mensagem. Você crê em dispensações? Posição do corpo de Cristo, 163. Nas dispensações da plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Tem havido uma dispensação de bem. Lá havia dispensação da lei mosaica. Lá havia dispensação de João Batista. Lá havia dispensação de Cristo. Lá havia dispensação da organização da igreja. Lá havia dispensação do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. E agora ele diz a dispensação da adoção, a qual é a plenitude dos tempos, a plenitude dos tempos. Quando os mortos levantarem, quando as enfermidades cessarem, quando toda a terra parar de gemer, a plenitude da dispensação dos tempos, mostrando, haverá ainda a plenitude da dispensação dos tempos no milênio, ainda que não há dor, que não há morte, mas temos que aguardar para depois do milênio, porque terá o juízo do trono branco e a morte estará ali. O tempo ainda está ali, no juízo do trono branco, e quando isso termina, no juízo do trono branco, termina, não vai haver mais morte, não vai haver mais dor. Estamos no final. E não sabeis, 104, irmão Brandt diz, toda a plenitude de todas as coisas, toda a plenitude de Deus, toda a plenitude dos anjos, toda a plenitude dos tempos, toda a plenitude da eternidade. Isso me veio porque eu estava pensando, eu ouvindo né? Mensagem pela internet, então eu estava vendo a plenitude de Deus e a plenitude do diabo. Se você vê a plenitude de Deus sendo derramada num homem chamado Jesus, a plenitude do diabo, logo depois da morte de Jesus, a plenitude do diabo foi derramada sobre Judas. Aquele espírito foi manifestado, o espírito da traição. Você vê a mesma coisa, a mesma plenitude dos dias de Noé foi derramado no nosso tempo, no tempo do irmão Brana, casamento, divórcio, homossexualismo, tudo derramado, é plenitude. Isso é plenitude do diabo. Mas se nós não tivéssemos a plenitude de Deus, sabe que a mensagem casamento e divórcio, pregada em 1965 pelo irmão Brana e morreu no final do ano, isso é a plenitude de Deus para nós, para poder dar uma vazão, meio de saída daquele casamento errado, de saber como viver, como manter uma fé viva dali para frente. Quando Deus veio e falou para o irmão Brana, diga para eles, casado 2, 3, 4 vezes, diga para eles continuarem como estão. Você vai numa denominação, não, você tem que voltar lá para o seu primeiro marido, lá para a sua primeira mulher. E não tem jeito mais, eles já casaram outra vez. Mas eles não têm outro meio. Eles não têm o meio de salvação. Eles não têm a voz de Deus. Eles não têm o torvelinho de nuvem, de fogo, que descia do céu, que subia e descia. Quando o irmão Brana estava recebendo casamento e divórcio, eles não têm isso, quem tem somos nós, é a esposa de Cristo, quem tem, para saber consertar o casamento, de daqui para frente, vamos viver nossa vida limpa, foi o que Deus diz para ele, diga para estes homens, continuarem com suas atuais esposas, e ensinar os seus filhos a nunca fazer uma coisa vergonhosa como eles fizeram. Vocês veem, tudo é plenitude. Se nós não tivéssemos a plenitude da mensagem hoje, você pode ver que o irmão Brana veio com a mensagem e pregou toda a mensagem, é a mensagem do sétimo anjo,
Ah, irmãos, mas se não tivesse João para comer o livrinho, vai na Bíblia. João comeu, ficou sabendo que era, e o que a Brana, Deus disse, não diga a ninguém. A João, Deus disse, vai, profetiza a povos, reis, nações e línguas. Isso é uma plenitude de mensagem. Mas eles querem ficar na mensagem rasa que eles têm, na beira d'água. Eles não têm como mergulhar, como nadar em águas profundas, em selos, em trovões, que Brana levou a igreja, levou a esposa a poder andar, navegar, nadar. Águas profundas, águas que só passa nado. Ela não veio só nos artelhos, só nos joelhos, só nos lombos em Laodiceia, mas ela cobriu os selos revelados, os trovões revelados, o novo nome revelado. É uma cobertura total de você entrar e mergulhar nas águas que Ezequiel falou. Ezequiel 37. A gente precisa disso constantemente. Agora você vai ver quem que está fora da mensagem, os da própria mensagem. Quem não crê em Brana, como Brana pregou, os selos, os trovões. Quem diz que HM é parte do nome de Deus? Não sou eu sou um repetidor. Aqui dos Estados Unidos, aqui tem um sinal de repetição. Repetidor. Eu tenho que repetir o que eu recebi. Você tem em casa uma internet fraca e você pega um repetidor, coloca lá mais perto do aparelho, um mais possante, ele vai te jogar um som melhor, uma imagem melhor nos outros cômodos. É isso que Deus tinha para nos dar. Brana teve toda a mensagem, revelou toda a mensagem, mas não pôde falar. Aí vem a João, Deus diz, fala, come o livrinho primeiro, porque não vai falar sem comer. Como Brana não podia pregar os selos sem Deus revelá-lo. Quando ele pregou os selos, sem Deus dar-lhe aquela revelação, ele teve que voltar atrás e pregar tudo de novo. Então João não tem que pregar sem comer o livrinho. Primeiro come o livrinho, saboreia o livrinho. É doce na boca, engole. Está amargo. Profetiza agora. A povos, reis, nações e línguas. Não há uma proibição para João, há uma proibição para o sétimo anjo. Para o sétimo anjo, Deus diz para ele, não diga a ninguém. Para João, Deus diz, profetize outra vez a povos, reis, nações e línguas. Amém? Não estamos falando mal do homem, nem bem do homem. Talvez pense, está falando mal de Brana e bem de João. Nada disso. Nós estamos falando bem da mensagem, tanto de Brana como de João. Isto é o bem. E se você rejeita a mensagem, a única coisa que segue essa mensagem é o juízo. Rejeitou a mensagem, o juízo segue essa mensagem. Por onde ela vai? É no Brasil, é na América do Norte, é em Portugal, é na África, é nos Estados Unidos, é em qualquer outra parte. É na Alemanha, é Uruguai, Paraguai, Argentina, nas Guianas Francesas, qualquer lugar, onde você for, vai a mensagem, e quando você rejeita essa mensagem, você recebe o juízo dela. O juízo, o castigo de não ver, que é castigo pior do que não ver o novo nome na mensagem. Quando Brana diz, Bran significa perfeição, perfeito, perfeição. Uma carta ao irmão Oliveira 28 e 29. Por que não creem? Um gentil levaria seu nome, Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil, não dois gentil. Tivemos um gentil, Gran, mas tem 6 letras no nome. Mas tivemos um gentil, Bran, que teve 7 letras no nome. 7 é o número de Deus. Eu estou falando da linguagem da esposa. Eu estou falando da linguagem de João. Eu estou falando da linguagem de Brana. Nós, pregadores, temos que ser um repetidor. Com potência maior. Potência maior. Nitidez. Claridade. Isto é, falar essa mensagem hoje. Obrigado, Senhor, por mais este momento
que o Senhor nos dá esta oportunidade rica de podermos distribuir este manjar que o Senhor faz para nós todo dia, o pão da vida que comemos, representado pelas mensagens reveladas do seu profeta, do sétimo anjo, que ao invés de rejeitar, nós aceitamos, abraçamos. Por isso, Senhor, nós recebemos as bênçãos deste sétimo anjo, recebemos as bênçãos deste profeta, que é ser amigo dele, e nunca fala a mais nem a menos do que o amigo, o profeta falou. Só fale o que eu disse, diz o profeta. Nunca diga nada mais nem menos. Só diga o que eu disse. Obrigado, Senhor. Ajuda este povo por toda parte. Onde tem um eleito, desperta ele para comunicar, para poder decidir, para não ficar amarrado, preso. Pode estar longe, pode estar sozinho, mas hoje nós temos meios de comunicação, onde o eleito está ouvindo a mensagem e está decidindo, e fica sozinho, não tem pastor por perto, mas eles têm a mensagem, eles têm Deus, eles têm a revelação. Isto é o suficiente. Obrigado, Senhor. Fala nesses corações, que eles possam entrar em contato conosco e receber mais desta mensagem, mais desta luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Um certo mancebo rico a Jesus foi perguntar, disse: mestre, o que é preciso para que eu possa me salvar? Jesus naquele momento respondeu-lhe com um sorriso, disse: guarde os mandamentos, isto é tudo que é preciso. O mancebo satisfeito, com muita sinceridade, disse: tudo eu tenho feito desde a minha mocidade. E Jesus lhe respondeu: se tu queres ser perfeito, vende tudo quanto tens, porque não há outro jeito. O mancebo, ouvindo isto, ficou triste de verdade, porque era muito rico e tinha muitas propriedades. Na verdade, Jesus disse: não foi para ser cruel, é que é muito difícil de um rico entrar no céu. Foi nos dias de Jesus e ainda é agora. É preciso vender tudo pela mensagem da hora, vender seu apostolado, sua denominação, senão será derrotado, não há outra solução. Isto é quase impossível, mas isto já aconteceu. Se para nós é impossível, é possível para Deus.